Maurivan Galdino Costa falando, você está no meu programa. O Evangelho é sobrenatural. E o Evangelho é sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias, é real, funciona. Hoje eu tenho um privilégio enorme de estar aqui com o pastor Chang, mais do que um irmão, um amigo. Eu o conheci há alguns anos atrás, num congresso lá em Curitiba, um congresso sobre células. Conheci o pastor Chang e o pastor Anaquan. E desde lá nós temos uma amizade construída por Deus, e tive o privilégio de estar com ele algumas vezes, ele conosco. É uma bênção. É uma dos pontos culminantes da vida do pastor Chang foi quando ele foi isso na minha visão, viu, pastor Chang? Foi quando você foi o intérprete, o tradutor do irmão Yun, que andou aí pelo Brasil. O irmão Yun, para quem não sabe, escreveu um livro chamado Homem do Céu. É um livro excelente. Ele conta milagres. Se eu tivesse o irmão Yun aqui, vocês iam ver o que é milagre, né? O irmão Yun jejuou 100 dias e o livro dele conta, quase morto, apanhou dos guardas lá na China, e Deus livrou, como livrou Pedro. Só que ainda foi abrindo as portas da cadeia, e o pastor Chang foi intérprete dele aqui no Brasil, tradutor. Por 20 dias. Por 20 dias andando com ele. 9 lugares. Isso foi em muitos lugares. Eu ouvi a história do irmão Yun, ler como eu li, e o pastor Chang está acompanhando, foi tremendo. Agora, o pastor Chang passou por situações talvez maiores do que o irmão Yun em termos pessoais. Ele passou pelo vale da sombra da morte. E aquele texto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo, ele viveu. O Evangelho não conta histórias, ele viveu essa história. E ele estava me contando, e ele vai contar aqui também, que desde um tempo antes dessas enfermidades graves, ele foi acometido de um câncer linfático, e depois, no outro momento, pegou a questão da medula, parou de funcionar, e uma sepsemia, que depois fígado, órgãos ficaram ali, segundo os médicos, praticamente mortos ou sem nenhuma função, sem funcionar, e Deus o trouxe da morte para a vida. E ele estava me contando que uma das coisas mais interessantes foi um estudo bíblico sobre a oração do Pai Nosso, que veio lá de Taiwan, o pessoal se reunindo em grupos pequenos, e ele começou a orar. E interessante é que a gente está, pastor Chung, fazendo nossos cultos, tem 1 hora de oração todo domingo, 1 hora de oração primeiro, depois 1 hora de adoração, e depois aí tem a pregação. E a oração é do Pai Nosso no domingo. A gente ora por blocos. Pai Nosso está nos céus, depois vem o teu reino, tá? Exatamente. Nem sabia que estava fazendo isso, mas a gente está fazendo também. Acredito que é o Espírito Santo. O testemunho do pastor Chang é tremendo. Vocês vão ver que o Evangelho é real, que Deus continua sendo um Pai amoroso, que ouve, que atende até os mínimos desejos, e quando um filho pede, ele entende como deve fazer. Deus sabe como deve fazer. Então, pastor Chang, é uma alegria tê-lo aqui. O senhor não sabe, meu coração está tremendo de alegria mesmo tê-lo aqui, pastor Anaquan ali do lado. Pastor Chang é pastor da igreja Pão da Vida, uma igreja que tem a sede lá em Taiwan, né? A matriz. Uma matriz em Taiwan, uma igreja missionária que está espalhada aí pelo mundo. E os irmãos chineses, taiwaneses, são, segundo dizem, os melhores missionários no mundo, né? Acho que sofreram um pouquinho no passado, terminam sendo mais fortalecidos, né, pelo sofrimento. Eles vão do mundo muçulmano, eles vão nos lugares que ninguém vai. E o pastor Chang está aqui, é um homem de Deus, um taiwanês, né? E eu aprendi Santo Sufuni, nem sei se é isso. Santo Sufuni, Deus te abençoe. Então, com a palavra, pastor Chang, eu sei que o seu testemunho vai alcançar o coração de muita gente, o seu testemunho. Graças a Deus. Com a palavra. Obrigado, eu quero agradecer esse momento dado por Deus e pastor Maurivan, de querer registrar esse testemunho. E o intuito é testemunhar a obra maravilhosa de Deus, que é vivo e real, e toda a glória seja dada a Deus e bênção, favor sobre todos os ouvintes. Amém? Amém. Tá, então vou começar a contar a minha breve história, né? Na verdade, assim, Deus é tão real e vivo para mim, e eu sei que Ele me ama e ama todos que creem nele, né? Todos os seus filhos, né?
Eu quero testemunhar essa fé é tão real, né? A nossa fé não é simplesmente algumas práticas religiosas aparentes. É muito mais um relacionamento real com esse Deus vivo que é o Pai, que é o nosso Salvador Jesus e o Espírito Santo em nós. Eu quero testemunhar esse processo, né? E quero te dizer também que nosso Deus, Ele está sempre atento em nossas vidas. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele tem todo o poder, todo o recurso necessário para operar o que precisa nas nossas vidas. E a chave crucial é a gente crer e alinhar com a tua vontade. Amém? E o que aconteceu comigo foi que eu tive um linfoma em 2019 e graças a Deus, depois de um tratamento de uns meses com quimioterapia, e teve a remissão total, né? Só que no final de 2020 fiz outro PET oncológico, né? É uma tomografia que diagnostica se tem foco de tumor. Aí descobriu que linfoma voltou, só que voltou de forma mais agressiva. E o médico que viu o exame estava com um linfoma no pulmão esquerdo de 11 centímetros por 5,5 centímetros. É praticamente toda a área do pulmão esquerdo, né? E aí o médico me alertou que precisa fazer outro químio, são ciclos de 6 sessões. E como é um linfoma recidiva, então vai ficar mais agressivo. Me alertou de todo tipo de efeitos colaterais que possam ocorrer, né? Vômitos, náuseas, diarreia, mal-estar e etc. Então, marcamos a quimioterapia para março de 2021. Aí, quando nós internamos, né? E o pastor Maurimão chegou já a comentar que ano anterior, final de 2020, eu estava exercitando essa prática de oração dominical. Essa oração dominical não é tipo, a gente até repete toda semana, às vezes no culto, né? Pai Nosso, né? Mas o intuito da oração é estabelecer um relacionamento de confiança e amor com o nosso Deus Pai, através de Jesus e através do Espírito Santo. E eu comecei a orar, né? E também conhecer o nome de Deus, a pessoa de Deus e com todos os teus atributos, né? Deus Shalom, Deus Jeová da Aliança, Deus Jiré, que é provisão, Deus que é a nossa justiça, Deus nosso pastor, Deus que cura, etc, etc. Tudo no Pai Nosso que está no céu. Isso, santificado seja teu nome. Então, teu nome seja conhecido, seja exaltado, mas precisa conhecer e trazer esse nome, porque nome significa a pessoa de Deus. Isso o senhor já não sabia que já estava sendo preparado para esse nome no momento de crise, né? Eu estava exercendo, nossa, eu vi testemunho de irmãos lá em Taiwan, muitas igrejas estão fazendo esse movimento, e a oração não é se me pedir a Deus, resolve minha doença, resolve meu problema financeiro, resolve meu problema de casamento, não. Estavam lá, mas focando em estabelecer um relacionamento de confiança, de amor. E conhecer Deus e se apropriar pela fé. Toda a pessoa de Deus e teus atributos, com teu nome. E conhecer Deus no leito de quase morte, então é um conhecimento que só a pessoa pode passar, né? E pode dizer para alguém, né? Isso, e eu não sabia, eu estava fazendo isso tentando realmente me levar a uma vida mais íntima com Deus, e tanto que exercitei isso em algum tempo, né? A gente pastor sempre faz pregar o evangelho para si primeiro, né? Aprender depois compartilhar para os membros. Então, no começo de 2021, desde janeiro até fevereiro, eu usei 7 pregações, a 8, para destrinchar tudo isso, né? Encorajar irmãos a praticar vida de oração com Deus, com mais intimidade, desfrutando teu amor e mais confiança. Deixa Deus reinar em nossas vidas, casamento, família, trabalho, ministério, em todas as áreas, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, em todas as esferas. Isso é tão bom para mim, e depois de terminar, no final
de fevereiro, o médico diagnosticou essa volta do linfoma e no março começou o tratamento. E logo que eu internei para tratar, eu já tenho o hábito de acordar cedo e louvar a Deus, ler Bíblia, orar, e eu estava agradecendo a Deus e Deus me deu uma palavra no Salmo 90. Salmo 90 fala que a nossa vida é muito curta, debaixo da ira de Deus é muito breve, muito frágil, não tem controle. E o que a gente pode exaltar? A vida debaixo da ira de Deus é um suspiro, muitas enfadonhos, né? Muitas perturbações e o Moisés clamou a Deus, Deus tenha misericórdia de nós, volta o teu rosto para nós, para que cada manhã enche-nos com teu amor leal, para que possamos cantar felizes todos os dias. E no dia de aflição, de sofrimento, nos dá alegria e consolida a tua obra em nós, em nossas descendências, né? E eu orei, eu gosto de orar com a palavra de Deus, porque orar com a palavra de Deus tem promessa e sempre vai cumprir. Amém. E eu orei para assim, Deus, no meio desse tratamento, o médico falou que vai ser difícil, as drogas são muito fortes, depois tem muitos efeitos colaterais, mas eu confio no teu amor, Senhor, me ama profundamente, sempre me amou, está comigo, e eu confio no teu amor, e o Senhor é todo poderoso para me ajudar, para me curar, com o melhor efeito possível e mínimo de efeito colateral. E você sabe o que aconteceu? Durante todas as sessões de químios, exceto uma anemia que eu já tenho, né, um pouco de anemia, que tinha repor sangue, mas não tive não tive outros efeitos colaterais, vômito, nada. Tive forte, não emagreci, comi muito, eu fui o paciente mais comi não, de todo, comia de tudo e saudável, né? E eu pude ver que como nosso Pai Celestial te cuida em cada detalhe. Eu experimentei grande milagre o dia a dia da presença de Deus. Eu só uma pausa aqui para eu comentar. O pastor Chang falando, estou aqui assim, pode ver que eu não estou perguntando muito, porque é muito interessante a história do pastor Chang. Mas ele falando o pastor Chang falando me veio à mente que milagre é diferente de mágica, né? Porque mágica é uma coisa ilusória e muito rápida, que é o que as pessoas querem. Mas veja bem que o milagre antecedeu aí uma vida de oração. Esse Salmo 90, né, que fala, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Então me veio aí vendo como Deus estava ali preparando, né? Exatamente. Lhe atende aquele primeiro momento, que não tenha tantos efeitos ruins. Aqui é interessante também que Deus usa os homens, os médicos, até eles têm um limite, mas Deus os usa, né? Como fez com o cego de Jericó, não o cego de Jericó, o cego do tanque de Siloé, e mandou lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé era um exemplo de hospital, né? Um espaço, um lugar que precisou, mas era Deus fazendo o milagre, como ele vai contar toda a história. Continue, pastor. E eu orei para Deus, né? Eu acho assim, tanto a medicina, médico, a tecnologia, né? Todo esse avanço científico são instrumentos da graça de Deus, mas é um instrumento da graça comum, né? Que todo mundo tem acesso, cristão, não cristão, né? O ar, o sol, a chuva. Deus é tão bom que ele trata igualmente todos, né? Então, justo e ímpio, todo mundo tem essa graça comum, né? Então, e eu quero testar mais essa graça especial. Por quê? Porque conhecimento de Deus, a salvação é uma graça especial que Deus derramou para aqueles que creem no Senhor Jesus. E quando a gente vê que não tem limitação humana, a limitação da ciência, a limitação de recurso humano, mas em Deus nós temos um recurso ilimitado, porque Deus é todo poderoso, nada limita Ele, né? Então eu sempre falo assim, Deus, eu agradeço que posso usar o hospital, tem médicos, tem enfermeiros, tem medicamento, tem tudo isso. A gente agradece porque alivia bastante o sofrimento. Mas eu também falo assim, Deus, eu acredito que a cura final é o Senhor, que cura totalmente. Então eu comecei a orar e Deus foi tão fiel comigo que realmente eu passei muito bem durante todo esse tratamento. Então, glória a Deus, final do tratamento, linfoma recidiva foi totalmente remida. Só que o médico voltou a falar assim, não é bom que esse linfoma voltar.
acontecer, porque vai ser cada vez mais forte, as drogas são mais agressivas. Então, eles propuseram um TMO. O que é TMO? Chama transplante de medula óssea. Só que é um transplante autólogo, que é da minha medula mesmo, né? Então, o que significa? Que antes do tratamento, né, um mês antes, tira, né, vai filtrar células saudáveis na minha medula e congelar em um lugar. Isso é uma tecnologia muito avançada. E depois reinjeta de novo para meu sangue e reativar a célula. E o que acontece? Quer dizer, no TMO, eu preciso fazer um químio de 9 dias. 3 dias seguidos, uma pausa, mais 4 dias e a pausa. E esse químio vai inativar, vai matar a medula antiga que produz células ruins por 60 dias. Ninguém consegue viver sem medula por 60 dias, porque não produz sangue nem defesa. E no 10º dia, injeta de novo, de volta, as células saudáveis. E ele vai pegar, vai ativar a medula médio em termos de 7 a 14 dias. Só que depois da injeção, essa volta das células boas, no 4 dias eu peguei um sepse com febre alta, eu tive que ser internada às pressas na UTI e com intubação, né? E quando eu fui para a intubação, o médico falou assim: ó, senhor Cheng, você está com uma situação muito grave. Eu não sabia. E a pressão estava 6/3, não estava conseguindo urinar mais. O rim parou, né? E tem que fazer drogas altas para poder descansar. Só que eu pensei assim, né? Como ainda estava no meio do Covid, eu vi muitas pessoas que quando foram entubadas não acordaram mais. Eu falei, Senhor Deus, entubar é coisa séria, né? Aí eu comecei a orar para Deus. Comecei a aplicar aquela oração que eu fiz. E falei assim, ó, Papai do céu, em nome de Jesus eu quero te clamar. O Senhor é o melhor Pai do mundo, tão bondoso, cheio de amor e que me cuida a vida inteira. E o Senhor já me cuidou tanto até agora. Eu não sei a gravidade da minha situação. Ainda não sabia que era sepsis, porque não me contou. E eu falei, Deus me cuida, porque o Senhor é todo poderoso. E o Senhor vai me cuidar bem. Eu falei que eu sou um pai, eu tenho os filhos. E um pai que tem recurso limitado, capacidade limitada. Mas se meu filho tem algum problema, eu vou dar tudo que eu tenho para dar o melhor para ele. Eu sei que o Pai Celestial, o Senhor me ama, isso vai dar tudo de melhor para mim. Eu orei e depois eu dormi. Só acordei depois de 7 dias. Aí, na verdade, o que eu vou contar essa história agora é que minha esposa tudo me contou, né? O que aconteceu é que no dia seguinte da intubação, a minha esposa voltou para a UTI e eu olha, estava tudo bem, né? A pressão voltou normal. Aí eu falei, que bom, né? E o médico chamou minha esposa ao lado, eu olhando para ela assim, olha, ele está muito grave. Ele está com pressão normal porque está com drogas altas para manter coração e cérebro. Mas a mão já está ficando roxos, né? E a rim está parado, fígado também. É o que eles chamam de falência múltipla? Falência múltipla de órgãos. E pulmão mantendo com a máquina. Né? E o médico falou assim, ó, não vai passar de 48 horas com essa gravidade. A minha esposa falou assim, mas está tomando antibiótico, essas drogas, mas não basta. Não tem imunidade. Eu não tenho leucócitos, não tenho defesa. Então, eu estava sendo atirado como tomando bala de metralhadora sem colete, sem escudo. E a chance era 0, em 48. E não foi o médico, foram vários médicos. E o que aconteceu é que a minha esposa ficou muito abalada, meus filhos voltaram para casa e começaram a orar. E no meio da oração, o Espírito Santo falou, o que o médico fez é totalmente correto. Porque na nível de ciência, é isso, a limitação. Mas o Espírito Santo falou,
para minha família. Quem determina a vida e a morte é o Senhor. Então eles começaram a clamar o Senhor, divulgar para a igreja, inclusive a igreja do pastor Maurivan, muitas igrejas brasileiras, chinesas, aqui na América do Sul, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Hong Kong e Taiwan, muita gente orou por mim. Teve, pastor Chang, um momento nesse relatório, a pastora Naquan passando o relatório, tem até escrito aqui no meu WhatsApp, eu resolvi ligar, foi através da Laura, né, que contou para o pastor Chang, que ela muito ama, estava ali nessa peleja, nessa peleja ali, no Vale da Sombra da Morte, e então eu ligando para a pastora Naquan, ela me passou esse triste relatório médico da ciência, natural, né, como o pastor Chang falou, e a pastora, então vamos clamar ao Senhor. E naquele momento eu disse, posso fazer uma oração de guerra? E o que eu chamo de oração de guerra, né? Faz parte, o pastor Chang fez uma oração que certamente tocou o coração de Deus. Ele disse, Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor cuida antes de saber da gravidade, como ele falou, o pastor Chang falou, ele falou sobre isso. Seu Pai, o Senhor sabe, eu sou seu filho, o Senhor é meu Pai, se eu sou pai que, mesmo sendo falho, dou o melhor para os meus filhos, imagina o Senhor. Então aquilo já tocou o coração de Deus. Mas Satanás continua e Deus, como fez com Jó, dá umas aberturas, até para nos fortalecer, as aberturas para o diabo. E aí naquele dia eu fiz uma oração de guerra com a pastora Naquan, a esposa, e fizemos ali contra aquele... Como Jesus fez na tempestade, né? Quando ele na verdade, naquela travessia do mar, numa dessas travessias, ele ia salvar exatamente o gadareno, que estava possesso de vários demônios. E uma tempestade se levantou e ele repreendeu, porque Satanás nunca quer ver alguém curado nem liberto, então ele sempre vai tentar entrar. Então naquele momento a gente fez uma oração de guerra, né? Foi tremendo. Continue, pastor. Pode ir. E então toda a minha família uniu para orar, sem desanimar, apesar que estavam todo mundo apreensivo, né? Porque diante de um relatório tão urgente, né? 48 horas é muito pouco tempo. E graças a Deus, né? Através da oração, e domingo, né? Era depois de 2, 3 dias, comecei a melhorar. E depois também teve um problema de fígado, gravíssima também, mas de uma maneira bem milagrosa, descobriu que era um vírus que estava atacando, né? Que podia também causar morte. E foi tratado a tempo, e tudo isso a gente vê a mão de Deus trazer uma salvação, uma cura completa. E o interessante é que logo que eu acordei, eu estava tão debilitado que não conseguia nem mexer 5 centímetros no meu braço, e não conseguia sentar, andar, e era o começo, tipo dia 6, 7 de setembro, e tem um casamento do meu filho no dia 2 de outubro. Um dia, a minha filha maior, né, que é a Caterine, estava me acompanhando, orando a Deus, e Deus falou assim, eu vou curar teu pai, ele vai participar do casamento, ainda vai dar, celebrar lá, né? E a minha filha falou assim, será que é a minha vontade de tanto ver meu pai curado, será que é minha vontade ou vontade de Deus, né? E ela continuou orando, confirmando isso, falando, eu vou curar, né? E ela virou para os enfermeiros e falou assim, meu irmão vai ter casamento no dia 2 e meu pai vai estar curado lá para participar e celebrar. E os enfermeiros assim, falaram meio assim, né? Tem que ter muita fé, né? E depois que minha filha saiu, temos, né? Então, saiu para fazer umas coisas, e eu estava meio grogue, na verdade, estava assim, tipo acordado, meio dormindo, né? E acho que os enfermeiros não sabiam. Então comentaram de, esse cara vai ficar meses aqui recuperando na UTI, né? E eu quero dizer que quando Deus, você clama a Deus, ele é tão bom, tão real. Eu falei, Deus, se o Senhor quiser me curar, me cura totalmente, né? E mesmo depois de desentubar, eu estava com diálise de 24 horas no rim, né? Ainda tem problema no fígado, né? E de uma forma tão maravilhosa, um milagre de cura mesmo. Em poucos dias, né? Depois de acordar, mais uns 12 dias, eu saí da UTI, com toda a fisioterapia,
E depois, no quarto normal, eu voltei para casa e pude descansar 12 dias antes em casa. Uma pessoa que não consegue se levantar, sentar nem andar. E no dia do casamento eu estava andando bem, fiquei o dia inteiro para cima do casamento. E quando eu entrei, todo mundo estava chorando de... Vivendo um milagre. Olha, até eu, assim, hoje, só de pensar, eu fico emocionado. Como Deus é tão bom, tão fiel, né? E os médicos entenderam que foi um toque de Deus. Foi uma coisa sobrenatural. E eu só posso dizer assim que Deus é tão vivo, real. E Ele faz. Quando Deus toca, nada é impossível, né? E o que eu quero encorajar também, né? Porque antes de fazer o TMO, esse transplante, como o nosso devocional, nossa intimidade com Deus é importante. Porque enquanto eu estava fazendo devocional, Deus me falou assim, o TMO, ele vai matar a medula antiga. E vai injetar célula nova, vai ressuscitar uma medula nova. O Espírito Santo me tocou assim, É como se fosse a nossa vida de conversão com Jesus. O nosso velho homem, quando nós aceitamos Jesus, nosso velho homem morre junto, sepulta junto com Cristo. Nós renunciamos ao nosso antigo estilo de viver. Não sou mais eu, velho homem, estilo errado de vida. A gente morre com Cristo e a gente ressuscita com uma nova vida, com um novo homem, que Cristo em nós, que o Espírito Santo em nós, Ele quer reinar em tudo, em nossos corações, em nossas mentes, em nosso espírito, em todo o nosso ser, para viver uma vida nova. E eu compartilhei isso com minha esposa, ela pode testemunhar. E olha, eu orei sempre, todo dia, falei assim, Deus, eu te agradeço porque o Senhor está comigo. E cada dia eu quero experimentar obra maravilhosa de Deus, para glorificar o teu nome. E o que eu pensava, olha só, a nossa oração, Deus sempre responde, mas nem sempre da nossa maneira. Porque minha oração é assim, foi assim, Deus, olha, dentro de todo o processo de tratamento químico, foi tão sucesso, foi tão bom, e o Senhor vai me proteger tão bem, vai dar tudo certo, em 2 semanas eu vou sair, eu terminou e glorificando a Deus, como Deus me protegeu, glória a Deus. Só que Deus atendeu minha oração de forma diferente. Deus falou que sim, você vai experimentar minha obra maravilhosa, você vai me glorificar, só que do meu jeito. E Deus me fez passar pela vale da sombra da morte. Literalmente eu morri. E literalmente, por Espírito Santo, Ele me ressuscitou. E nesse processo foi mais dolorido. Foi sofrido para a minha família. Foi sofrida para a igreja, para todos. Mas com certeza, Deus foi muito mais glorificado. Eu quero falar para os ouvintes. Tem gente que fica decepcionada com Deus porque a gente pede oração 1, 2, 3 e Deus nos responde 4, 5, 6. E a gente tem que estar atento, que Deus sempre atende nossa oração segundo a vontade dEle. E não nosso capricho, a nossa vontade. Porque Ele vai ser glorificado. E eu quero te dizer também, depois desse processo, a minha vida foi marcada de forma diferente. Uma experiência viva com Deus vivo, com Deus Pai, com Deus Cristo Jesus Salvador, com o Espírito Santo. A minha família, minha esposa, meus filhos, irmãos da igreja, todos que participaram, tiveram uma experiência nova de oração, de intimidade, de fé com Deus, que vai marcar a vida inteira. E hoje as pessoas que oram para mim, esses irmãos que oraram por mim, olham para mim e falam assim, você é um testemunho de Cristo vivo, que te ressuscitou. E a igreja de Atos, a única coisa que eles faziam é testemunhar Cristo ressurreto e vivo, que salva e transforma vidas. A nossa fé não é um passe de mágica, tudo que eu quero Deus faz. Não, mas Deus nos convida a crer, cultivar essa intimidade, uma dependência total. E quando a gente entrega totalmente, Deus faz segundo o teu propósito, tua vontade. E a gente vai experimentar obras maravilhosas, do jeito dele,
e que seja honrado. Terminando, um intercessor me mandou alguns versículos, e um dos versículos é Salmo 46, 10. Aquietai-vos, saber que sou vosso Deus, e eu serei exaltado no meio de todas as nações. E eu pude experimentar e provar, quando a gente descansa no amor de Deus, uma dependência total com Deus, e Deus faz obras maravilhosas, e Ele é exaltado no meio de muitos médicos, enfermeiros, de todo tipo de pessoas. Hoje eles glorificam a Deus. Às vezes eu volto para fazer consulta ou algum procedimento, eles olham para mim e falam: nosso teu Deus é grande. Toda a honra e glória seja dada a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse testemunho vai ecoar por muitos anos e eu louvo a Deus pela vida do pastor Xang, pastora Nakuan, seus filhos, né, Caterine, Caleb, Karen, netos, já tem 2 netinhos, né, lindos, uma igreja de filhos espirituais abençoados que experimentaram tudo isso, o poder do Evangelho que não conta histórias. O pastor Xang vai poder ler as histórias que Jesus curou o cego, curou o leproso, mas ele vai dizer: isso aconteceu comigo. Ele não só vai ler uma história, mas essa história aconteceu. E Deus quer fazer história na sua vida. Esse é o objetivo desse programa. Mostrar que a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele é real. Ele não é um livro de histórias, nem de histórias como antigamente se falava. Histórias não eram histórias verdadeiras. Mas é um livro real e funciona para você. Você ouviu muitas lições aqui. E eu queria, porque esse testemunho do pastor Xang é um testemunho de oração. Veja bem que Deus já começou a preparar muito antes. É um testemunho de tipos de oração, como fazer a oração, como o coração quebrantado que Deus não despreza. E nós não poderíamos deixar de terminar o programa sem o pastor Xang orar. Você que estiver enfermo, diga amém após a oração do pastor. Ele vai orar pelos enfermos, porque a Bíblia diz: imponham as mãos sobre os enfermos. A nossa mão pode ser imposta de uma forma assim, espiritual aqui, orando. É como se nós estivéssemos impondo as mãos, cuidando, como um médico faz. Os médicos foram uma bênção, são instrumentos, ferramentas, como foi falado, mas eles têm um limite. Agora, o nosso Pai, não há limites para Ele. Então, por isso, diga amém a essa oração. O Xang vai terminar então com a oração. E que você que estiver enfermo, creia que não é mágica, mas é verdadeiro. Deus quer te curar, te abençoar. Mas Ele quer começar curando o teu coração, você perdendo todo o medo, se entregando como o pastor Xang se entregou. E esse testemunho, certamente, se você quiser ouvir a palavra de Deus, se você estiver em São Paulo, você deve ir lá, a Igreja Pão da Vida fica lá na Rua Pamplona. O Daniel coloca o endereço. 988, segundo andar, uma igreja abençoada, presença de Deus. Se você estiver por aqui em Santo André, nossa igreja, vem aqui para Santo André. Se você estiver longe, em outro lugar, mande um comentário também. E será uma bênção para a gente poder estar glorificando a Deus. Pastor Xang, muito obrigado. Eu vou agradecer depois para terminar com a sua oração. Amém. Pastor Xang, pastor Nakuan, que veio do lado, agradeço a Deus pela vida de vocês. Sim, glória a Deus por sua vida. Termine com a oração, pastor. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, entrando na tua presença, querido Espírito Santo, que agora peço que teu Espírito venha tocar, mover nas vidas que estão ouvindo esse testemunho. E nós cremos que o Senhor Pai é tão amoroso com cada um de nós. O Senhor atenta em cada um de nós. E o Senhor está sempre pronto para derramar a tua salvação, tua cura e toda abundância, todo recurso que o Senhor tem no reino. E nós queremos orar para que hoje, se alguém tiver com enfermidade, se alguém tiver com falta de direção da vida, uma vida totalmente perdida, tem relacionamentos quebrados, tem problema de finanças, tem problema de todo tipo na esfera da nossa vida. Mas, Senhor, mais do que isso, Senhor, está pronto para salvar. Então, Senhor, quando cada ouvinte clama por teu nome, seja
arrepende e entrega o coração para Ti e crê que Jesus é o único Salvador e Senhor da vida, e Teu Espírito Santo entra e reina e vem trazer salvação, vem trazer esperança, e o Senhor, essa fé que o Senhor dá para ser salvo, é Tua graça, é dom gratuito de Deus, não por nossa obra, não por merecimento, mas é Tua obra, da graça, da misericórdia. Senhor, vem salvar vidas, vem trazer vidas e atrai essas vidas, Teus filhos crentes, para estabelecer um relacionamento de confiança e amor, e cultiva uma vida íntima com o Senhor, e crendo que em todo o processo da nossa vida, todo dia da nossa vida, podemos enfrentar lutas, batalhas, tribulações e sofrimentos, mas o Senhor sempre está conosco, está pronto para nos acompanhar e nos ajudar, porque o Senhor nos salva para sempre, o Senhor nos ama para sempre, o Senhor é fiel para sempre, o Senhor é todo poderoso e que é capaz de operar segundo o Teu Espírito Santo, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e pensamos, para que o Senhor receba glória em Cristo e através do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos, para sempre. Obrigado. Toda honra e glória seja dada a Ti. Graça, salvação, favor sobre cada um que está ouvindo, que está tomando uma atitude de fé e entrega no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja você tocado pelo Evangelho sobrenatural no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, com o Deus verdadeiro, ouvindo essa oração que o servo de Deus fez. Que Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Deus abençoe.